Quero saudar você com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Momento de gratidão, de adoração ao Senhor nesse momento. Quero convidá-lo a fazer uma leitura bíblica. Essa leitura se encontra no Salmo 95, do verso 1 ao verso de número 3. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Que texto maravilhoso, esse texto é magnífico. Ele pode me ensinar, ele pode te ensinar verdades profundas sobre a pessoa de Deus. Dentre elas, que eu e você precisamos ir à presença de Deus, aclamá-lo como Rei, louvá-lo, exaltá-lo, mas também compreendermos que Ele é o grande Deus e está acima de todos os deuses. Portanto, nesse tempo eu quero convidar você a orar, aí no seu lugar buscar a face do Senhor, daquele que vive e que reina para todo sempre. Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado por esse momento. Queremos te engrandecer e nesse tempo, Pai, te adorar. Que o Senhor seja glorificado em nosso culto, que tudo que fizermos seja para a honra e glória do Teu nome, que a nossa adoração possa vir de um coração verdadeiro, que possa tocar o Teu coração, que tudo aquilo, Deus, que há de acontecer nesse culto, possa ser conduzido pelo Senhor, que vidas sejam salvas, pessoas sejam abençoadas, que a mensagem fale ao coração de todas as pessoas que a ouvir. Deus, muito obrigado por tudo, ser conosco, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom,
és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. A minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos e não me sinto mais sozinho, tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso cantar aleluia, aleluia. Posso confiar, oh, 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 oh. Vamos cantar aleluia ao nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Posso descansar. Aleluia, aleluia. Posso confiar. Oh, 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 oh. Você tem sido abençoado nesse tempo de culto e de adoração? Eu tenho sido muito abençoado. Deus tem falado fortemente ao meu coração por intermédio das canções, por intermédio da leitura da palavra de Deus. E nesse momento onde estaremos cultuando ao Senhor também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, eu quero fazer uma leitura bíblica de um texto da palavra do Senhor. O texto está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso de número 18. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gratidão, essa tem sido uma das palavras que mais tem sido afastada do nosso cotidiano. Algum tempo atrás eu li a frase de um grande pensador, e a frase dizia o seguinte: gratidão é a memória do coração. Vou repetir para você: gratidão é a memória do coração. Portanto, agradecer é trazer à tona aquilo que eu e você temos dentro de nós. Gratidão é elevar as nossas vozes ao Senhor, é elevar os nossos sentimentos, é elevar o nosso coração. Portanto, não podemos deixar de agradecer ao Senhor. Esse texto me ensina muito, e eu também acredito que também te ensina a agradecer. E como igreja, nós somos gratos a você que tem contribuído, que tem abençoado a obra de Deus. Nós temos feito tantas coisas, com aquilo que Deus tem te abençoado, com um pouco do muito que Deus tem te abençoado. Nós temos abençoado vidas, temos feito obras sociais, temos distribuído cestas básicas,
temos visitado hospitais, pessoas têm sido alimentadas, pessoas têm sido alcançadas. Tudo isso tem sido feito por causa da sua fidelidade e generosidade. Você está vendo aí na sua telinha algumas informações referentes à nossa conta bancária. Portanto, mediante essas referências, você pode fazer uma transferência, um depósito. Aí também tem um número da nossa secretaria, você pode entrar em contato com a nossa secretaria para receber maiores e melhores informações sobre como processar ou fazer esses depósitos. O QR Code tem sido um instrumento muito importante para esse tempo. Você também pode usar esse mecanismo para contribuir na obra de Deus. Caso você não queira seguir nenhum desses passos, você pode trazer aqui seu dízimo, sua oferta. Existem algumas pessoas que gostam de fazer assim, né? Vir aqui à igreja, trazer o seu dízimo, sua oferta. A nossa equipe de recepção já estão preparados para lhe receber e te orientar, ok? São muitas as formas que você pode abençoar a obra de Deus. Lembro a você, a nossa palavra é gratidão. Enquanto estaremos louvando o Senhor, você pode abençoar a obra de Deus, servir ao Senhor e adorá-lo com seu dízimo e com sua oferta. Só não posso deixar de te dizer, após tudo isso, você estará ouvindo a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. Estamos durante esses dias estudando o incomparável Jesus. Ele é incomparável, ninguém é comparável a Jesus. Portanto, estaremos daqui a pouquinho também ouvindo a reflexão da palavra de Deus com o nosso pastor. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Sempre perto está.
Eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de mais uma vez estarmos juntos para adorarmos ao nome do Senhor. Ainda que nós estejamos geograficamente espalhados, nós estamos unidos num só propósito, que é de conhecer ao Senhor, que é de fazê-lo conhecido, que é de reconhecer a bondade do Senhor em nossas vidas e refletirmos a presença de Jesus aonde quer que estejamos. Sabe, durante este mês de julho, nós estaremos durante os cultos dominicais, tanto pela manhã quanto à noite, pensando no tema o incomparável Jesus. E sabe, queremos que esse tempo seja um tempo onde eu e você consigamos olhar para a vida de Jesus, consigamos aprender sobre a vida de Jesus, mas sobretudo, que seja este um tempo onde o nosso coração se apaixone cada vez mais pela pessoa de Jesus. Quero convidar você nesta noite a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João no capítulo 2, a partir do verso 1, e quero pensar com você sobre as bodas de Caná, um momento onde Jesus realiza o seu primeiro sinal, transformando a água em vinho. É interessante que quando nós observamos e lemos o Evangelho de João, fica muito claro que o evangelista João não usa no Evangelho, no registro do Evangelho, a expressão milagre. Pelo contrário, ele usa para cada feito miraculoso de Jesus a expressão sinal. E o que João estava a nos ensinar a usar esta palavra era que o milagre de Jesus apontava para uma realidade maior do que aquilo que os nossos olhos num primeiro instante poderiam contemplar. Deixa eu exemplificar para você. Vamos supor que você esteja dirigindo o seu carro e você chega até o cruzamento, a um cruzamento, chega a uma esquina e você percebe à sua direita uma placa vermelha com as seguintes letras brancas, P-A-R-E, pare. Quando você lê aquela placa, onde está escrito pare, ali está um sinal que está, na verdade, comunicando para você o seguinte: quando você chegar neste momento, neste local, você para o carro, olha para a direita, olha para a esquerda. Se você perceber que não vem nenhum outro carro, se você perceber que não tem nenhum risco, siga adiante. Aquela ordem que ali está, aquele sinal que ali está, pare, não quer dizer que eu e você temos que ficar parados naquela esquina até o final dos nossos dias. Na verdade, aquela sinalização aponta para uma verdade maior. E o Evangelho de João, ele é recheado com sinais. O Evangelho que vai nos falar sobre 7 sinais que o Senhor Jesus realizou no seu ministério terreno e que apontavam para uma realidade maior. E nessa noite, eu quero olhar com você para o primeiro destes sinais, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1, onde a Bíblia diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher?
a minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. E então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu quero orar com você, pedindo a Deus que fale aos nossos corações, às nossas vidas nesse tempo. Amado Deus, nós estamos diante do Senhor, agradecidos pela tua bondade, agradecidos pelo teu favor, agradecidos pela tua presença em nós e conosco. E tudo que queremos, ó Deus, é que este tempo seja um tempo aonde o Senhor, de maneira especial, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Sabe, sempre que eu olho para a palavra de Deus, e especialmente para os evangelhos, existem 2 coisas que me chamam muito a atenção. A primeira coisa que muito me chama a atenção são as palavras de Jesus. Jesus falou palavras que ninguém mais poderia falar. Jesus, ao olhar para uma multidão cansada e estressada, chega a dizer: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus falou palavras como aquelas em Mateus capítulo 5, quando ele apresenta o Sermão do Monte, e ele vai nos apresentar o que significa felicidade segundo Jesus, onde ele vai dizer que bem-aventurado é o pobre de espírito, que bem-aventurado é o que chora, que bem-aventurado é o pacificador. Num tempo de opressão, num tempo de domínio romano, no tempo onde a liberdade era cerceada, Jesus apresenta um padrão de comportamento em suas palavras que até hoje nos deixam boquiabertos. É nesse mesmo sermão que ele vai dizer: olha, se alguém ferir a sua face esquerda, oferece a direita. Ele vai dizer: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha a 2. É neste mesmo texto que ele vai dizer que a gente não deve ficar preocupado, ansioso com aquilo que vamos comer, beber ou vestir, porque nós temos um Pai que cuida de nós. As palavras de Jesus sempre me impactaram e me impactam de uma forma muito especial. Mas há uma segunda coisa que me chama a atenção em Jesus: são as suas ações. Porque existem pessoas que têm um vocabulário belíssimo. Existem pessoas que têm uma capacidade de escolher as palavras de uma forma surpreendente. A Bíblia chega a dizer que, como maçã de ouro numa bandeja de prata, diz o escritor de Provérbios, é a palavra dita ao seu tempo. E existem pessoas que têm essa capacidade de dar uma palavra necessária na hora necessária. Mas Jesus nos impressiona não só pela forma como ele fala. Jesus, sobretudo, nos impressiona pela forma como ele age. E o Evangelho de João está repleto de situações onde, mais do que palavras, saltam aos nossos olhos as ações de Jesus. Este texto que eu e você acabamos de ler é um destes momentos, aonde o que me chama a atenção não é o que Jesus fala, mas o que me chama a atenção
é o que Jesus faz e a forma como ele lida com uma crise que rondava a vida de uma família. O texto sagrado vai nos dizer que havia uma festa de casamento em Caná da Galileia. E diz-nos a palavra de Deus que a mãe de Jesus foi convidada. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. E o texto sagrado vai nos dizer que num determinado momento da festa, o vinho havia acabado. É importante nós entendermos que as festas, no contexto bíblico, não eram festas tão rápidas como as festas que costumávamos celebrar antes da pandemia. As festas, dentro do contexto bíblico, e especialmente dentro da cultura judaica, festas como que de casamento, que de certa forma ilustravam o relacionamento de Deus com o seu povo. Eram festas que por vezes se estendiam por semanas. E aqui o texto sagrado vai nos dizer que no meio da festa, ou em algum momento da festa, acaba o vinho. Vinho que era símbolo de alegria. Vinho que em alguns lugares é apresentado como sinal de aliança. Vinho que em alguns lugares da Bíblia é apresentado como símbolo de remédio. A verdade é que aquela família estava prestes a passar por um dos momentos mais embaraçosos da sua história, que era o momento em que você convidava alguém para a sua casa, sem ter condições de praticar uma das grandes virtudes do Oriente, que era a hospitalidade. E eu preciso lembrar a você que é possível que, apesar da presença de Jesus, eu e você passemos por momentos de escassez. Eu e você passemos por momentos onde algo nos falte. Eu e você passemos por momentos de dificuldade. É muito importante que nós saiamos de uma visão, por vezes, infantilizada, aonde pensamos que a presença de Jesus funciona como um amuleto, como um escudo, como uma apólice que me imuniza das intempéries da vida. Jesus estava lá, sua mãe estava lá, seus discípulos estavam lá, e ainda assim algo faltou. Por isso, eu quero lembrar a você que passa por um tempo de dificuldade, que a dificuldade que veio sobre a sua vida, que veio sobre a sua história, necessariamente não significa que o Senhor não esteja com você. Mas quero dizer a você que se nesta dificuldade for o Senhor o seu companheiro, se nesta dificuldade for o Senhor aquele que estiver com você, que esteja com você em todo o tempo, você vai poder experimentar no tempo de escassez e ver que o tempo de escassez pode ser sim um tempo, um solo fértil para que o Senhor Jesus traga à sua vida e à sua história novas oportunidades. Quando eu olho para essa história e olho para as ações de Jesus, três coisas me chamam a atenção que eu quero deixar com você nesta noite. A primeira coisa que me chama a atenção neste relato é a ação de Jesus nos bastidores. A forma como Jesus agiu nos bastidores para que a festa não acabasse. Às vezes a gente lê esse texto e menospreza este sinal. Que graça tem Jesus transformar água em vinho? A gente entende Jesus multiplicando pães para pessoas famintas. A gente entende Jesus ressuscitando o morto e devolvendo aquele que estava morto de volta para a família.
A gente entende Jesus curando um enfermo, mas transformando em água em vinho, qual era o propósito disso? O momento da celebração do casamento, o momento das bodas, era como um momento de refrigério nos dias difíceis que a população daquela região vivia. Eram tempos de opressão, eram tempos de domínio romano, eram tempos de incerteza. E o momento do casamento era um momento de festa, era um momento de celebração. Era um momento onde a dor do dia a dia era como que colocada de lado. Era um momento onde a opressão e a humilhação diária eram colocados como que de lado. Um certo historiador vai dizer que, diferente do costume dos nossos dias, que após a cerimônia de casamento o casal viaja em lua de mel, nos tempos bíblicos, por vezes o casal, após a celebração do casamento, voltava para sua casa, e as portas eram então abertas, e durante 7 dias, eles iam recebendo os convidados. O noivo usava uma coroa e era chamado de rei. A noiva usava uma coroa e era chamada de rainha. Aquele era um momento único de alívio de dor, de alívio de dificuldades, de alívio de problemas. E o Senhor sabia que aquela festa não podia se encerrar. O Senhor sabia que transformar água em vinho podia não ser importante para muita gente, mas era algo extremamente importante para aqueles noivos. Sabe, existem coisas na minha vida que podem não ser importantes para muita gente, mas que são profundamente importantes para mim. Existem coisas na sua vida que as pessoas podem olhar e dizer assim: mas que besteira, mas que bobagem, fulano está preocupado com isso. Pois bem, não há nada que preocupe você, que seja importante para você, que o Senhor não leve em conta. O noivo nem sabia que havia uma crise ocorrendo nos bastidores, ou melhor, os noivos nem sabiam. E quantas situações eu e você passamos, quantos perigos eu e você enfrentamos, que nós nem sabíamos. Mas a mão do Senhor, a ação do Senhor nos bastidores, movendo as circunstâncias, ora abrindo portas, ora fechando portas, conectando pessoas, fazendo com que as coisas acontecessem simplesmente para que a festa não acabasse. Sabe, essa semana, eu creio que foi quarta-feira, na nossa live de oração, nós temos todos os dias, segunda a sexta, no Instagram da PIB, ao meio-dia e às 9h30 da noite, um encontro de oração. Essa semana o Lierte estava ministrando, o Lierte, que é o nosso ministro aqui de louvor e adoração. Ele ministrava uma palavra no Salmo 124, e o Salmo 124 ele começa com uma expressão muito interessante, quando o salmista diz assim: ah, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. E ele começa então no Salmo 124 a elencar uma série de tragédias que teriam ocorrido na vida do povo, se o Senhor não estivesse ao lado do seu povo. É no Salmo 116 que o salmista chega a dizer: Senhor, o Senhor guardou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar. Talvez você nunca tenha percebido isso, talvez você nunca tenha dado atenção a esse fator, mas eu preciso que você saiba nesta noite que não foram poucas as vezes em que o Senhor Jesus esteve agindo sem que você percebesse, para que você continuasse a sorrir, para que a festa não acabasse. É interessante que quando o vinho melhor é apresentado
ao mestre-sala, ele chama o noivo, e eu imagino o mestre-sala perguntando para o noivo, e dizendo assim, a Bíblia vai dizer, né, no verso de número 10, que o mestre de cerimônias diz assim, não estou entendendo, porque todo mundo aqui primeiro serve um vinho melhor, e quando todos beberam bastante, vem o de qualidade inferior, mas aqui nessa festa foi diferente, primeiro veio o vinho bom, e depois veio o vinho melhor, e eu fico imaginando que o mestre-sala não sabia o que tinha acontecido, nem tão pouco o noivo. Eu fico imaginando eles dois, um olhando para o outro, como que tentando entender o que havia acontecido. Foi a mão de Jesus agindo nos bastidores para que a festa não acabasse. Você consegue perceber na sua vida os livramentos? Você consegue perceber na sua vida as oportunidades? Você consegue perceber na sua vida aqueles momentos em que tudo estava destinado à ruína, ao fracasso, mas o Senhor, de forma misteriosa, interveio em sua história, agiu em seu favor, só para que a festa não acabasse. Li um livro alguns anos atrás, chamado Deus Trabalha no Turno da Noite. E o autor deste livro, Ron Mel, vai nos falar que Deus, em muitos momentos, antes de vir para o palco, antes de protagonizar uma cena, Ele vai costurando esta cena, Ele vai costurando esta trama nos bastidores. Quem estava lá na festa nem sabia, mas lá atrás Jesus estava agindo para o bem daquela família. Uma segunda coisa que esse texto me ensina, e que quero deixar com você, é que a presença de Jesus nos tempos de escassez nos dão a oportunidade de perceber antigas realidades recebendo novas utilidades. O verso de número 6 diz que ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Talhas de pedra, potes de pedra. E estes potes cheios de água tinham 2 objetivos principais. Primeiro, lavar os pés. As pessoas vinham caminhando pelas estradas empoeiradas, e a água que ali estava lavava os pés das pessoas. Segundo propósito, lavar as mãos durante a refeição. Alguns judeus mais ortodoxos, mais zelosos no cumprimento da lei, eles entendiam que até entre um prato e outro, você tinha que lavar as mãos para não contaminar o alimento. Entre a entrada e o prato principal, entre o prato principal e a sobremesa, lava a mão. O objetivo daquelas talhas era um só: carregar em si água o suficiente para que a purificação pudesse ocorrer. Mas Jesus dá uma nova utilidade a antigas realidades. É interessante que por onde Jesus passa é assim. O texto sagrado vai nos contar de uma experiência que Jesus teve quando ele atravessa, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, quando Jesus atravessa o mar da Galileia e enfrenta uma grande tempestade, só para chegar até em Gadara e pregar a libertação que há em Jesus para um moço que morava no cemitério, um moço que vivia num lugar de morte, um moço que era perturbado, possuído por espíritos imundos, vivia dia e noite gritando, berrando, se machucando, andava nu, havia perdido a sua dignidade. Jesus foi até lá,
encontrou-se com esse moço, libertou este moço, entrou no barco e voltou para o outro lado. Enfrentou a tempestade por conta de uma pessoa. Uma pessoa é preciosa para o Senhor. Se tão somente você existisse sobre a face da terra, eu creio que Jesus viria a este mundo e morreria só por você, porque você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. E é interessante que aquele jovem já fazia parte do cenário de Gadara. Os seus gritos, o seu desespero, a sua loucura, já fazia parte daquela realidade. Mas um dia aquele homem teve um encontro com Jesus, ou melhor, um dia ele foi encontrado por Jesus. Jesus liberta a vida daquele homem. Jesus transforma a vida daquele homem. E aquele homem então chega para Jesus e diz assim: Senhor, agora eu quero te seguir. E Jesus vira para aquele homem e diz assim: volte para a sua casa e conte para os teus tudo que Jesus fez com você, como Ele teve misericórdia de ti. O Evangelho de Marcos vai nos dizer que aquele jovem saiu por Decápolis, ou seja, por um complexo de 10 cidades, anunciando o que Jesus fizera em sua vida. Jesus pega aquelas antigas realidades e dá a elas uma nova utilidade. Foi isso que aconteceu com aquele pedinte que ficava à porta do templo. Está lá em Atos capítulo 3, diz-nos a palavra de Deus que Pedro e João subiam ao templo para orar, e ali à porta formosa havia um pedinte, um esmoler, um mendigo que ali permanecia dia e noite à mercê da caridade humana. Quando Pedro e João vão subindo para o templo, eles estendem a mão, ele estende a mão na direção de Pedro e João, e Pedro então olha para aquele homem e diz: olha para nós. E aquele homem então fita o olhar em Pedro, esperando receber alguma coisa. E Pedro então diz: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o texto bíblico vai nos dizer que aquele homem, de um salto, se pôs de pé, e ele entrou pelo templo, saltando, pulando e louvando a Deus. Aquele homem que passava dia e noite caído, à beira, à porta do templo, sem esperança na vida, sem direção, quando ele teve um encontro com Jesus, uma antiga realidade ganhou uma nova utilidade. Olha, eu quero dizer para você que isto pode acontecer com você hoje. Eu quero dizer a você que o Senhor Jesus pode fazer de você, pode fazer da sua casa, pode fazer da sua família, pode fazer destes cenários que você já os considera como uma terra arrasada, pode fazer dessas realidades as quais você considera como imutáveis. Ele pode dar um novo significado a todas estas coisas. Foi isso que ele fez. Ele pegou aqueles potes que eram usados somente para a purificação e fez com que aqueles potes fossem o recipiente, fossem o local aonde o milagre seria depositado. Mas há uma terceira e última coisa que esse texto me ensina. Quando eu olho para esse texto, veja o que acontece no verso de número 11, diz assim: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É interessante observarmos que tudo que aconteceu aqui não foi só para que a festa não acabasse.
Tudo que aconteceu aqui não foi só para que nós entendêssemos que antigas realidades em Jesus podem receber uma nova utilidade. Tudo que aconteceu nesse texto foi para nos ensinar que com este sinal o Senhor revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A ênfase nesse texto não está na multiplicação ou na transformação da água em vinho. Aqui o texto vai nos falar de 6 potes, aonde cabiam entre 80 e 120 litros. O foco do texto não está nos 600 litros de vinho. O foco do texto não é esse. O foco deste texto não é também fazer com que eu e você encontremos uma desculpa para o uso do vinho, uma vez que Jesus transformou a água em vinho. Uma vez uma pessoa disse a um professor meu: olha, eu passei a beber depois que eu descobri que Jesus transformou a água em vinho. E esse professor dizia: olha, você está cometendo primeiramente um equívoco. Primeiro porque geralmente nestas festas as pessoas, era 1/3 de vinho e 2/3 de água misturado ali. Então o foco da festa não estava na capacidade de embebedamento. Mas aquele professor disse: mas o que me chama a atenção é o seguinte: já que você escolheu ter Jesus como exemplo para isso, resolva tê-lo também em todas as áreas da sua vida. O foco aqui não é a questão do vinho, o foco aqui não é a festa ter continuado. O foco dessa história é nos fazer entender que mesmo uma humilde casa em Caná da Galileia pode ser o lugar, pode ser o espaço, pode ser a realidade aonde a glória de Deus se manifeste. Provavelmente essa festa era uma festa de gente humilde, de gente carente. O próprio Jesus não era das classes mais altas da sociedade, e a gente percebe isso pela oferta que os seus pais entregaram quando o levaram para a consagração. Era a oferta do pobre. É possível que essa casa fosse casa de gente simples, casa de gente humilde. É possível que esta casa fosse uma casa sem brilho, sem lustre, uma casa que não se destacasse na realidade em volta. Pois bem, foi justamente nesse simples lugar que o Senhor Jesus realiza o seu primeiro sinal e transforma uma casa simples, uma simples festa de família, no palco para a manifestação da sua glória. Eu preciso dizer a você que é isso que Jesus faz. Ele pega realidades desprezíveis, coloca o seu toque de graça e transforma o palco da derrota num espaço para a manifestação da sua glória. Quantas vezes eu tenho visto Deus fazer isso na vida de tantas famílias. Eu me lembro que no ano de 2001, salvo engano, eu fui juntamente com a equipe da Junta de Missões Nacionais, pastor Sam Tippett, realizar um trabalho de evangelização no Acre. E nós fomos a uma cidade chamada Sena Madureira. Quando chegamos em Sena Madureira, veio um irmão nos buscar, e eu lembro que o carro daquele irmão, a gente foi brincando, porque era um carro que vivia à base de oração e arame. Eu não sei se você já teve um carro assim. Eu já tive um carro que era à base de oração e arame. E esse carro todo amarrado, acho que para ligar o irmão orava, para frear o irmão orava. E a gente foi ali brincando, rindo com aquele irmão. O missionário era muito íntimo dele, fazendo uma série de piadas.
Teve um momento que ele disse assim: irmão, tire esse adesivo que está aqui atrás do carro, porque está aqui um adesivo enorme, escrito assim: propriedade exclusiva de Jesus. Dizer que esse carro é de Jesus é até mau testemunho. E fomos brincando, rindo, até que chegamos à casa daquele irmão. Quando chegamos lá e a mesa foi posta, a esposa dele disse: os irmãos, excetuando o missionário, não sabem o que Deus fez na nossa família. E ela disse: meu marido era um homem escravizado pelo álcool, e quando ele se embebedava e vinha para casa, nós íamos, quando ouvíamos os barulhos que ele fazia, nós conseguíamos então nos esconder numa mata que tem aqui perto e ficarmos lá e esperarmos ele dormir para voltarmos para casa. Mas quando nós não ouvíamos e ele nos pegava de surpresa, aí, pastor, era punk aqui dentro de casa. Ela disse assim: olha, quando esse homem chegava bêbado em casa, aqui, com esse homem bêbado, com ou sem asa, tudo voava. Ela disse: olha, voava prato, voava talher, voava copo. Lembro que um dia ela disse, na conversa ela disse: eu já voei, poltrona já voou, os meninos já voaram, aqui de casa só quem nunca voou foi mamãe. Ele bêbado, quando pegou mamãe no colo, bambeou e acabou que mamãe caiu em cima dele. Mas esse homem era uma fera. As pessoas aqui na cidade diziam assim na escola para os seus filhos: não queremos vocês com aquele pessoal, aquela família é problemática, aquela família é confusão, aquela família é dor de cabeça. Nós tínhamos um rótulo, todo mundo sabia que nós éramos problemáticos. A nossa casa era um pedaço do inferno, até o dia em que Jesus veio morar na nossa casa, e a nossa casa se transformou num pedaço do céu. Aquela casa que era conhecida naquela cidade pela vergonha, pelo espetáculo de horrores que ali era protagonizado, a partir da presença de Jesus, se transformou em palco para a manifestação da glória de Deus. Eu preciso dizer a você que, independente de quem você seja, independente do que você tenha, independente da sua posição social, independente dos erros do seu passado, da confusão do seu presente ou da incerteza quanto ao seu futuro, o Senhor Jesus, Ele pode e quer fazer com que esse seu pedaço de chão, fazer com que o seu coração seja o lugar onde a glória de Deus se manifeste. E para que isso aconteça, você só precisa fazer uma coisa: o que aquela família fez: convidar Jesus para a festa, convidar Jesus para habitar em sua vida, convidar Jesus para habitar em seu coração. O Evangelho de João é um evangelho muito rico. E no capítulo 1, o evangelista escreve assim, falando sobre Jesus: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas diz o evangelista no verso 12: mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Nesta noite, você pode colocar a sua vida nas mãos de Jesus, entregar a sua história a Jesus e entender que Ele pode transformar este lugar que você vive, pode transformar a sua vida num monumento para a glória de Deus, num palco para a manifestação do favor do Senhor. Eu quero orar com você. Talvez você, nesta noite, entenda que precisa de Jesus,
e deseja entregar o seu coração a Jesus, deseja fazer de Jesus o seu Senhor, o seu Salvador, deseja conhecer mais o incomparável Jesus, se este é o seu desejo, eu quero convidá-lo a orar comigo nesta hora. Ore comigo, repita comigo esta oração, ore comigo assim: querido Deus, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que sou pecador, nesta noite eu me arrependo dos meus pecados, eu abro meu coração e eu convido Jesus Cristo a entrar. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida e te confesso como meu Senhor, como meu Salvador. É em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Se você fez comigo esta oração, eu gostaria de fazer um convite, um pedido a você. Neste momento há um número telefônico que está aí no chat, está sendo colocado agora. É o número de um dos nossos pastores. Mande uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo nesta mensagem: eu orei com o pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu preciso de Jesus. Mande uma mensagem dizendo: eu estou retornando para Jesus. Mande uma mensagem dizendo: eu quero conhecer mais sobre Jesus. Toda sexta-feira nós temos um encontro com pessoas que estão conhecendo a Jesus, que querem conhecer a Jesus, e nós queremos incluir você neste grupo, para que você possa conhecer um pouco mais sobre o incomparável Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua semana, e que você possa entender que o Senhor quer transformar os possíveis fracassos da sua vida em oportunidades para manifestação da glória de Deus. Tem a ver com Ele. A palavra de Deus nos diz no Salmo 34, no verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. A palavra do Senhor nos ensina que nós podemos em paz nos deitar e descansar, porque o Senhor é aquele que nos faz deitar em segurança. Eu sei que ainda é cedo para a gente pensar em dormir, né? Não deu nem 7h30, pastor, já está falando em dormir. Eu não sei exatamente que horas são, mas uma certeza eu tenho: Deus pode lhe dar uma noite de paz em segurança. Vamos orar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, graça salvadora de Jesus Cristo, comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada pessoa que conosco participa deste culto e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenhamos todos uma noite de paz. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu, é morte.